Amém. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar na presença do Senhor e na sua presença também. Vira você para a pessoa que está do seu lado e diz: você é o mascarado e a mascarada mais simpática que eu vi hoje. Vira para a sua esquerda, a sua direita, diz: olha, você é muito mascarado, mas eu simpatizei com você nessa noite e é bom estarmos aqui nesse lugar para podermos compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Bom, estamos completando aqui nesse lugar 16 anos. Eu acompanhei os primeiros momentos aqui em Terra Alta e essa semana a irmã pastora Gisele me fez relembrar algumas situações aqui, logo que começou, quando vinha uma equipe para cá, Wagner, Camila, a Camila também vinha para cá. E os primeiros passos desse lugar foi muito interessante, com a exposição do filme Jesus e apontamento, anotação das pessoas que faziam a decisão, a visita, o acompanhamento e a volta, de mais uma pergunta sobre a confirmação da decisão das pessoas. Um trabalho muito especial feito aqui em Terra Alta e que aos poucos foi frutificando a cada dia. Eu lembro que o local da reunião era aqui nessa mesma rua, não era, Gisele? Bem na frente, uma portinha, não era? Um dia eu passei, achei que era uma padaria, uma venda de pães, um tempo desses. Eu achei que era ali, um pouquinho mais acima. E eu lembro que eu vim uma vez para ministrar, eu fiquei dentro do templo, mas os irmãos ficaram lá de fora. Era tão pequenininho que assim cabia umas 10 cadeiras e eu vim para ministrar no meio da semana e eu fiquei dentro, os irmãos ficaram fora. Já naquele tempo, já havia uma frutificação e Deus abençoou grandemente. E você hoje faz parte, dessa história. Não é porque você está chegando agora que você não faça parte. Pelo contrário, você, a partir do momento que você creu no Senhor Jesus e decidiu ficar nessa casa, você já é muito bem-vindo, vai crescer, vai frutificar, vai nos ajudar. E em nome de Jesus será próspero em todos os propósitos que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então nós ficamos felizes por sempre estar por aqui e poder compartilhar, mas ainda hoje, quando a gente tem a alegria de poder reconhecer o chamado ministerial de 4 irmãos, 2 casais nessa noite. Então logo logo nós iremos proceder esse momento. E na verdade a gente precisa entender não só o chamado para eles, para a vida dos 4, os 2 casais, Carlos Brito e Gisele, Gilvaldo e Ana Cláudia, mas eu queria pregar a todos nós nessa noite. Não teria por que vir aqui para pregar para os 4, apesar da mensagem ter bem específica para pastor, mas eu quero crer em Deus, que se você tem um chamado, essa mensagem vai acomodar no seu coração perfeitamente. Eu queria que você dissesse amém. Amém? Porque é um chamado para aqueles que sabem o que estão fazendo em Deus, sabem o porquê foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então é uma palavra para a gente alinhar a nossa vida com respeito àquilo que Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra. Muito mais do que nós sejamos, do que o que nós façamos. Deus quer muito mais que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, do que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, apesar das duas coisas andarem juntas. Mas Deus nos comprou com o sangue precioso do Seu Filho, para que nós sejamos parte da família dEle, possamos ser parte do reino dEle. E aí, fazendo parte desse reino, obviamente, se Ele não nos levar, não nos abduzir, nos elevar às alturas, significa que Deus tem um propósito para nós aqui. E a gente precisa entender que a partir do momento que eu fui ganho por Jesus, que eu fui comprado pelo sangue precioso dele, Deus tem alguma coisa para que eu possa desenvolver. Então é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus, amém, irmãos? Trago aqui alguns pastores, pastor Zé Rodrigues e pastor Aline não são novidade, mas fiquem em pé, estão vindo conosco para acompanhar a ministração de unção nessa noite. Pastora Cátia, minha esposa, a mulher mais linda de todo o Ministério Edificar. Irmã, não fica chateada comigo não, por favor, fique em pé. Ela está de máscara, ela de máscara é tão linda quanto sem máscara, tá bom? E também, podem sentar, pastores, obrigado. Então daqui a pouco nós vamos chamar todos os pastores do ministério para procedermos então a unção e o reconhecimento do chamado dos irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4.
1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 14, tá? 1 Timóteo capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 14. Você pode ficar em pé para nós lermos esses versos? Fique em pé, por favor, um instantinho. Não há qualquer diferença em lermos a palavra do Senhor sentados, deitados, de cabeça para baixo, em pé, sentado, não tem problema algum. Só quero que você fique em pé para nós darmos um pouquinho mais de atenção a esse momento da leitura. Depois você vai poder sentar e ficar alguns minutos sentado, tá bom? Mas não há irreverência nenhuma em ler a palavra sentado, qualquer coisa parecida. Somente para concentrar a sua atenção na leitura, tá? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz assim: não te faças negligente. Você pode repetir comigo? Não te faças negligente. As mulheres, não te faças negligente. Vou continuar. Para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Repete comigo, mulheres. Eu preciso ser diligente. As mulheres não vieram hoje. Eu preciso ser diligente. Homens, vamos lá. Eu preciso ser diligente. Vamos lá, 1, 2, 3. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua santa e preciosa palavra é o alimento separado nessa noite para suprir a nossa alma e alinhar o nosso espírito conforme a tua vontade. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui, cada visitante, cada pessoa que veio convidada, cada pessoa que viajou para estar aqui. Muito obrigado. São aqueles que o Senhor separou para ouvir a tua palavra hoje, participar, adorar ao Senhor e ser testemunha de tão grande bênção que é compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Então veja bem, tudo que eu falar aqui pode parecer que a pregação é somente para os 4 irmãos, ou para alguém que é pastor, mas eu quero crer que um dia você vai também entender o seu chamado, e entendendo o seu chamado, possa também sujeitar-se a esse momento de avançar num outro nível, porque sim, ser pastor, ser líder de uma pessoa, líder de um ministério, atender a um chamado, ele é sim um nível diferenciado. Por muitos anos eu ajudo na liderança de igreja, já fui cooperador de muitos pastores, muitos ministérios, por muitos anos, desde jovem. E eu imaginava que a vida de pastor, como eu acompanhava muitos pastores, andava junto muito com eles, né? Eu imaginava que era uma coisa, que eu sabia tudo. E aquilo que eu via eles falando, compartilhando comigo, e caminhando, viajando, eles compartilhando, eu achava que tudo aquilo era a vida de pastor, e eu sabia tudo, né? Por observação. Mas eu confesso a vocês que depois que o óleo desceu sobre a minha cabeça, confirmando o chamado, as coisas se tornaram um pouco diferentes. E quando eu comecei a meditar sobre isso, sobre a diferença de ser um discípulo que acompanha um ministério e aquele que conduz pessoas com a confirmação de chamado é tão diferente, eu comecei a meditar sobre o que é que faz essa diferença. E o que é que faz essa diferença prevalecer, perseverar, continuar. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque eu quero, por favor, que você entenda que aquilo que eu vou ministrar a você é como crente comum também. Aquilo que eu vou falar ao seu coração nessa noite está relativo àquilo que você é em Deus. E se você for em Deus, ativado, alinhado, ensinado, admoestado com aquilo que eu vou ensinar para você nessa noite, tenho certeza absoluta que daqui a uns anos eu vou estar aqui também derramando óleo sobre a sua cabeça, se eu ainda estiver vivo, porque você terá confirmado um chamado pastoral. Mas começa por aqui, porque aqui, se a gente for olhar o texto, irmãos, é um texto
de um pastor maduro para um pastor novo. Ninguém está querendo aqui desprezar a história do texto de 1 Timóteo. Aqui Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, o pastor mais novo, e os versículos anteriores a esse versículo 14, está falando justamente disso, porque Timóteo era um rapaz, era um jovem, né? Imagino que deveria ter em média 30 anos, e muito jovem para um chamado ministerial. Então, nos versículos antes do versículo 14 do capítulo 4, está falando sobre ele se firmar nisso, que ele não permitisse ser desprezado pela sua idade, porque ele tinha um chamado específico para pastorear. Então essa questão de ter idade mais madura ou mais nova para um chamado, isso independe de termos tantos anos de vidas mais ou menos. Isso aí não tem nada a ver. Deus, ele chama aquele a quem ele realmente precisa que seja chamado, e para desempenhar o propósito que ele tem nessa terra. Então a idade, ela não é irrelevante com relação ao chamado de Deus. Mas especificamente sobre 1 Timóteo, é um pastor maduro conversando com um pastor novo, e está dando algumas instruções. Mas quando chega no versículo 14 do capítulo 4 aqui, eu vejo que ele dá uma instrução que é universal. É uma instrução para gente madura e gente nova. Gente que conheceu Jesus hoje e gente que está andando com Jesus já há alguns anos. Porque ele fala algo impressionante para nós, que é um alerta. E a linguística diz que geralmente quando uma frase começa com um não ou com uma negativa, ela não tem tanto impacto no coração de uma pessoa que ouve. Então quando eu digo assim, não mexa nisso, a pessoa não é instruída com relação a não mexer. O impacto do não anteriormente faz com que isso seja ativado na mente dela aquela simples pergunta: por que eu não posso mexer? Então quando eu digo assim para uma criança, não pegue nisso, não toque naquilo, não vá até aí, o não anteriormente na linguística, dentro daquilo que a criança ou a pessoa for ouvir, na sua percepção, sempre o porquê não. E se tem essa pergunta do porquê não, significa que logo alguém vai tentar fazer aquilo que está dizendo não. Então o apóstolo Paulo usa algo aqui, que para nós, numa linguística, numa aplicação pedagógica, diríamos que não é tão bem aplicado, dizer assim, não, no começo do versículo 14. Mas o não que ele está falando claramente aquilo que nós precisamos ter um alerta para nós, porque ele continua explicando o porquê. Ele diz assim no versículo 14, não te faças negligente, não seja negligente. Ele poderia começar esse versículo de outra forma, mas ele alerta cada um de nós sobre a possibilidade de nós em Deus, conhecendo Jesus, começando uma caminhada, começando um ministério, começando um chamado, pode ser que em algum momento da nossa vida nós nos tornemos negligentes. E o que é a negligência? A negligência é descuido, é desleixo, é descaso, é desatenção, é falta de valorização daquilo que precisa ser valorizado. Então quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, não te faças negligente para com o dom que está em ti, a gente precisa observar o quanto Deus está nos alertando sobre a atenção, sobre o cuidado daquilo que Deus fez conosco, nos transportando, como diz as Escrituras, do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Isso para nós foi de graça. A graça salvadora do Senhor Jesus nos alcançou. Pela chave da fé, eu acessei o coração de Deus, ou Deus deixou-se acessar, vamos dizer assim, e eu fui recebido pela sua graça, foi recebido parte da sua família, parte do seu reino, e isso é graça. Para mim não custou nada, mas para os céus custou muita coisa, custou o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Santo, Santo, Santo. Você é Santo, 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 você cantou, é Jesus. Então para nós foi de graça, mas para os céus custou muito caro, custou a vida do Santo e único Filho de Deus. Então nós não podemos de forma alguma entender que aceitando esse Jesus na nossa vida, para uma novidade de vida que a Bíblia nos propõe, que nós tenhamos uma vida desleixada, desatenta, completamente descuidado daquilo que Deus quer. Nós precisamos sim
Cuidar da nossa vida espiritual. Pastor, mas isso pode acontecer? Sim. Quem tem que zelar pela sua caminhada agora é você na dependência do Espírito Santo. Ah, pastor, então significa que Deus vai me ajudar. Claro que vai te ajudar, porque por nossas forças nós não poderíamos mudar, mas o Espírito foi dispensado a nós para que pudesse transformar-nos dia a dia, e eu possa ser melhor hoje do que ontem, e ter a expectativa de que amanhã eu terei que ser melhor do que hoje. Essa é a ação do Espírito Santo, é a santificação na nossa vida, é a certeza que eu tenho de que uma vida vai sendo purificada a cada dia, e eu vou me santificando a cada dia, e me santificando a cada dia eu tenho certeza da presença, do acesso a Deus, da convicção de que eu mesmo sendo pecador, eu posso sim ter uma vida diferenciada de antes que eu fui convertido, que eu era convertido, ou que eu era perdido. Então eu preciso ter certeza de que a negligência, ela pode sim ser completamente prejudicial. O precedente jurídico diz que muitas pessoas podem ser condenadas por negligência. Então a negligência dentro de da vertente jurídica é exatamente isso. A pessoa sabe que tem que ser feito de uma forma, mas ela negligencia aquela forma, aquela conduta, aquele protocolo. Então, como ela negligencia um protocolo, uma conduta, uma instrução, como ela negligencia, acontece um problema. E se acontece um problema, ela tem que responder judicialmente pela sua negligência. Eu acho que você já deve ter ouvido sobre isso. Pessoa na área da saúde, um médico, um profissional, de repente era para ele fazer um procedimento, esterilizar isso, talvez se preparar de uma outra forma, talvez aplicar isso antes daquilo, não sei qual é o protocolo, mas seria isso que ele teria que fazer. Mas quando ele deixa de fazer isso, ele está sendo negligente, e sendo negligente está correndo um risco de acontecer um problema, e se acontecer um problema, ele vai ter que se responsabilizar pela sua negligência. Você está entendendo? Diga amém. Da mesma forma, se Jesus Cristo de Nazaré verteu o seu sangue na cruz para que eu seja um crente convertido e santificado a cada dia, se Jesus Cristo de Nazaré, depois de um crente santificado a cada dia, me chama, me comissiona para ser pastor, para ser líder, e eu aceito esse desafio, eu deixo que o óleo desça sobre a minha cabeça, e eu sigo aquilo que a Bíblia diz, que é o meu protocolo de vida cristã, alguns procedimentos de vida, de um relacionamento com as pessoas, de como eu vou me relacionar com os de dentro, com os de fora, como eu vou me relacionar com as minhas autoridades eclesiásticas, como eu vou me relacionar com as autoridades constituídas, como eu vou me relacionar com a minha família. Esse é o meu protocolo espiritual para que eu seja bem sucedido e tudo corra bem. Se eu por acaso não observar o protocolo espiritual para a minha vida cristã, para a minha vida ministerial, a Bíblia diz que eu estou sendo negligente. Então pode acontecer um problema no decorrer do período, e se acontecer um problema no decorrer do período, significa que toda a responsabilidade é daquele que é negligente. Você está entendendo? Diga amém. Então é muito importante a gente observar a negligência, observar aquilo que Deus está chamando a atenção de cada um de nós, sobre os cuidados, e ter atenção com aquilo que Deus nos comissionou. Nós precisamos ser zelosos, irmãos, nós precisamos ser criteriosos. A Bíblia em si só, irmãos, é muito instrutiva com relação ao zelo, o cuidado e o amor. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, diz as Escrituras, e em todo o tempo, se nós pudermos fazer o melhor. Pastor, mas nunca vou fazer uma coisa que possa agradar a Deus. Sim, é verdade, Deus lá nos céus tem coisas mais preciosas do que aqui na terra, mas se Ele chamou você, e é a pessoa, e é o ser mais precioso na terra, é o ser humano, o bem maior de Deus aqui na terra, é o ser humano. Se você for o melhor que Deus quer aqui nessa terra, Deus vai dizer assim, e alegoricamente, aqui nos céus tem muitas coisas preciosas, mas lá na terra tem uma pessoa preciosa, esse meu filho, essa minha filha. Pastor, pode acontecer isso? Pode. Quando Jesus é batizado das águas, sai ele, e dos céus a voz que diz o seguinte: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria em ver Jesus. Então, se eu for completamente cuidadoso com a minha vida espiritual, ministerial, Deus lá dos céus, tenho certeza absoluta que terá imenso prazer em dizer: eis o meu pastor, eis a minha pastora em quem tem muito prazer, eis a minha líder, o meu líder, esse jovem, aquela jovem, esse ministro em quem eu tenho muito prazer. Quem quer escutar isso da voz de Deus? Eu quero. Então precisamos atentar quanto à negligência.
Repita comigo: eu não posso ser negligente. Eu tenho que ter cuidados, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ser cuidadosa. Sabe, às vezes as pessoas perguntam: mas cobram muito, exigem muito porque é crente. É um político, é um comerciante, é um estudante. Cobra de mim porque eu sou crente. Ainda bem, irmão. Ainda bem que nós somos cobrados. Ainda bem que nós somos exigidos. Ainda bem que as pessoas lá fora estão perguntando: aquele irmão ali é crente, aquela irmã é crente, aquele ali é um pastor, aquele é uma pastora. Ainda bem, irmãos. Porque o que está mais faltando sobre a face da terra são pessoas que sejam exemplo para a sociedade, exemplo de caráter. Então, se as pessoas lá fora ficam admiradas por aqueles que são negligentes, dizem: esse crente, sem palavra, fazer negócio com crente de jeito nenhum. Sabe o que o mundo está dizendo? Que ele queria ver em nós uma pessoa cuidadosa, atenciosa, honrosa, de caráter, de palavra, de reputação. Queria ver isso em nós. E se não viu, significa que nós estamos sendo o quê? Negligentes. Ou qualquer pessoa esteja sendo assim. Posso continuar? Diga amém. Amém? Então a negligência, irmãos, ele diz: não te faças, negligente com o dom que está sobre você, sobre as mãos do presbitério. Então houve uma imposição de mão, Timóteo, sobre você. Não seja negligente, seja cuidadoso, observe a sua vida, observe o seu testemunho, observe o que você está falando, observe a hora que você cala, observe como você controla o seu ímpeto, observe isso. No versículo 15, há uma outra orientação importante, que por incrível que pareça é o antônimo de negligente. Todo mundo sabe que é sinônimo, irmãos? Sinônimo significa duas palavras que têm o mesmo sentido, a mesma propriedade, amém? E o que é antônimo? São duas palavras que se antrepõem, se colocam uma ante a outra, são o contrário da outra, ok? Então aqui no versículo 15, ele diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente. O diligente é o contrário do negligente. O diligente é aquele que é cuidadoso, criterioso, observa, medita, pensa para poder decidir. O diligente é a pessoa que avalia, que pondera, que avalia os riscos, que observa o que está acontecendo, olha o mundo, olha tudo que o rodeia, mas diz assim: eu preciso olhar para o protocolo, eu preciso olhar para aquilo que vai reger a minha vida, porque eu sou diligente. A Bíblia fala de dois exemplos muito interessantes, que eu fiquei refletindo sobre isso. Dois homens nas Escrituras que tiveram um chamado muito específico, uma identificação igual, tiveram anunciações idênticas, e estão nas Escrituras. Um deles está em Juízes a partir do capítulo 13. Você não precisa abrir, mas eu quero lhe falar sobre quem é esse personagem. Em Juízes capítulo 13 começa a falar da história de Sansão. E Sansão era tido e foi anunciado a seus pais como um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu, ele não era para ser passado navalha sobre a sua cabeça, ele tinha um cabelo grande, ele não poderia tocar em coisas impuras. E o que era impuro para o judeu, pastor? Carnes mortas, animais mortos, pessoas mortas, ambientes impuros de pecaminosidade, e não deveria tomar bebida forte, significa que ele não poderia se embriagar. Então essa era a identificação de um nazireu. E Sansão, anunciado aos seus pais: olha, virá um filho, eu vou dar a vocês um homem que será juiz sobre Israel, e ele será nazireu de nascença. A partir do momento que nasceu, não se raspa mais a cabecinha do menino. Ensine a ele que ele tem um chamado, um propósito de orientar Israel, alinhar Israel, conduzir Israel. Ele tem um propósito. Então a anunciação de Sansão foi dita a seus pais como sendo a esperança de uma nação. Mas se você continuar lendo a partir do capítulo 13 de Juízes, diz, acho que é no capítulo 14 já,
Quando Sansão está grande, a primeira coisa que ele faz é visitar a região dos filisteus, se afeiçoar uma mulher estrangeira, que não era da sua própria nação, do seu próprio sangue, da sua própria geração, e volta para os seus pais e diz: eu quero casar com aquela mulher estrangeira. Os pais o alertam e dizem: olha, isso não é bom, porque você precisa privilegiar o seu chamado, o protocolo, o seu propósito. Você tem um caminho, você tem um trilho, você tem uma linha para ser seguida, uma vocação para seguir. Mas Sansão bate o pé e diz: eu quero casar com ela, e casa. E a partir daí, irmãos, muitas outras situações. E a partir do momento da permissão dos seus pais em abençoar esse casamento, sei lá, essa relação, a partir daí, irmãos, é só desencadeando coisas terríveis na vida de Sansão. Ele passa, encontra com um leão e luta com ele, rasga a sua boca com a sua força, a força concedida por Deus, larga aquele animal lá, e quando ele volta depois de alguns dias pela mesma região, pela mesma passagem, ele vê que dentro daquele cadáver, daquele leão, lá tem um favo de mel. E eu disse para você, ele era nazireu, ele não poderia tocar em coisas impuras, mas a sua fome, o seu desejo, o seu prazer, fez com que Sansão fosse lá, tocasse aquele animal, afastasse todos os ossos, tirasse aquele favo e bebesse daquele mel. Que coisa maravilhosa! Quem já bebeu mel, irmãos? Quem já botou uma colher de mel na boca? É uma maravilha, docinho, ajuda na garganta. Naquele momento, irmãos, Sansão não estava lembrando de mais nada. A única coisa que ele estava lembrando era do seu prazer de tomar um gole de mel pela sua boca. Mas ali ele estava cada vez mais sendo negligente. Se afeiçoa com uma prostituta, entrega aos inimigos filisteus o enigma da sua força, porque se afeiçoou uma prostituta, uma mulher da vida. Então veja bem, sem taxar, né, a questão da prostituição, sem taxar a questão daquilo que ela era, mas o certo é que ele tinha desde criança ouvido dos seus pais: você precisa ser um homem de vida pura. E se um homem de vida pura sabe o que é ser puro, ele sabe que ele precisaria preservar a sua vida, o seu corpo, seus desejos, seja eles qual fosse, até mesmo sexual, de uma forma pura. Se ele já era casado, ele já tinha como suprir a sua necessidade sexual com a sua esposa. Mas Sansão se deita com Dalila, vai no heredar dela, na conversa dela, e aquele homem mais uma vez demonstra a sua negligência. Pergunto a vocês, irmãos: Sansão tinha um chamado? Tinha. Tinha um propósito? Tinha. Foi anunciado para ele o que ele seria? Sim. É precioso aquilo com que ele foi comissionado? Sim. Mas Sansão foi negligente. Repita comigo: Sansão foi negligente. Eu já vi algumas pessoas dizer assim: ah, pastor, mas no final Deus o perdoou, o redimiu. Porque no versículo diz que quando ele é colocado entre as colunas do palácio filisteu, ele derruba, né? Deus recobra as forças dele, e ele derruba as colunas e cai o palácio. E diz que naquele versículo lá, que eu acho que é o capítulo 16, fala que ele matou mais mais filisteus nesse dia do que em toda a sua vida. Tem gente que diz: ah, está vendo, pastor? Deus restaura, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. É isso mesmo. Mas imagina se Sansão tivesse sido diligente. Ele tinha alinhado Israel, porque depois dele teve que ter outros juízes. Ele tinha alinhado Israel, ele tinha alegrado os seus pais, ele tinha alegrado o povo, ele tinha vencido o inimigo, ele tinha prevalecido em Deus, tinha mostrado quem é o Deus de Israel, mas ele foi negligente. Em Lucas capítulo 1 fala de um homem muito semelhante, João Batista. O anjo visita a Zacarias e Isabel, primeiro Zacarias, né, o sacerdote, e fala para ele: olha, você, apesar da idade da sua esposa, você vai ter um filho, e ele será nazireu. Que era o nazireu, irmãos? Não podia passar navalha sobre a sua cabeça, não podia tocar em coisas impuras, e não poderia tomar bebida forte. João Batista, quando aparece nas escrituras, é exatamente esse homem, um homem puro, com vocação,
com chamado, que falava sobre o arrependimento, sobre a purificação não só dele, mas de todo Israel. Arrependei-vos dessa geração perversa. É a maior pregação de João Batista. Não foi levado ao vinho, nunca se ouviu falar sobre festas com João Batista, e incrivelmente ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Veja que o problema não é o mel, veja que o problema não é o prazer, veja que o problema não é a doçura nos seus lábios, o problema é de onde você tira isso. Vou repetir, o problema não é o prazer que você tem nessa terra. Deus não tirou alguns prazeres. Por exemplo, hoje eu vi a foto do café da manhã daqui, né? Um monte de talho de melancia, um monte de coisa. Meu irmão, uma melancia vermelhinha, com a casca bem fininha assim, toda ela vermelhinha, de preferência com muito pouca semente. Você já está com água na boca, né? Deus não tirou o prazer de você morder uma melancia e sair o caldo pelo canto da sua boca. Deus não tirou o seu prazer. Deus não tirou muitos prazeres de você mergulhar num igarapé e sentir o frescor de uma água. Deus não tirou o prazer de você ir para o mar e ver a onda bater sobre o seu corpo. Deus não tirou o prazer de você de manhã cedo abrir os seus olhos e ver o sol da manhã. Deus não tirou o prazer de você escutar um pássaro cantando, entre parênteses, livre, cantando com a natureza. Deus não tirou muitos, e Deus não quer tirar alguns prazeres. O problema é aonde nós vamos buscar o nosso prazer. Esse é que é o problema. Então Sansão era nazireu, e João Batista também. Ambos tomaram mel, só que Sansão foi negligente e tomou o mel de área impura, de lugar impuro, foi retirado do lugar impuro. Mas João Batista tirava da pureza do mel silvestre, daquilo que ele via no campo, que vinha um favo, ele ia lá, tomava daquilo, comia, porque o problema não é o prazer, o problema é de onde você está tirando o seu prazer. E em Deus, irmãos, nós temos muitos prazeres. Pastores, pastor Givaldo, pastora Ana Cláudia, pastora Gisele, pastor Carlos Brito, pastor Zé Rodrigues, pastora Aline, pastora Cátia, pastor Marcelo, pastora Darliane. Nós temos prazer sendo pastores. Eu tenho prazeres, eu tenho alegria, porque pode parecer assim que quando se fala sobre pastor, não, é só um fardo, só um peso. Irmãos, tem muita responsabilidade. A gente realmente às vezes estremece quanto a isso, mas eu particularmente, eu creio que o meu prazer está a cumprir a lei do Senhor de dia e de noite. É o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Esse é o meu prazer. Então nós precisamos, como crentes, ser do mesmo jeito, irmãos. Nós precisamos ser chamados com um propósito, mas caminharmos dessa forma, deixando de ser negligente e nos tornando diligente. Para terminar, de que forma prática, pastor, podemos ser diligentes? Se o diligente é atento, cuidadoso, atencioso, a primeira coisa que eu preciso dizer é que você precisa cuidar de você mesmo. E aí ele fala no versículo 16, você pode ler comigo, 16? Diz o quê? Vamos ler juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos repetir juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos lá? Não estou lhe ouvindo, irmã. Vamos lá. Então ele está dando uma dica aqui para nós. Quer ser negligente? Tudo bem. Mas se você quer ser diligente, cuidadoso, atencioso, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Cuide de você. Cuide do lugar que você anda. Cuide das amizades que você tem. Poxa, estou sem meu telefone. Cuide dos acessos aonde você entra. Cuide do que você lê. Cuide para que você possa crescer. Irmãos, é bom aprender. Se estamos vivos, se cada dia você puder aprender uma coisa nova, isso vai ser precioso para nós, irmãos. Deus vai se alegrar, e talvez seja muito necessário para a obra dele que você se aperfeiçoe, que você aprenda. Então eu digo que quando Paulo está dizendo para Timóteo, cuida de ti mesmo, está dizendo, Timóteo, estuda, te exercita, te aprimora, aprende mais, leia mais. Você viu uma palavra que você não entende? Vai para o dicionário, pai dos burros lá, e folheia, porque você está procurando um lugar que você vai saber o que significa. Eu não posso crer numa pessoa que, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, e sabendo a sua vocação, o seu chamado, daqui a 10 anos continue do mesmo jeito. Deus quer que você cresça, eu quero que você cresça, essa igreja quer que você cresça, todos os pastores querem que você cresça, e nós podemos crescer sim, irmãos.
Se nós cuidarmos de nós mesmos, não, se tiver um curso na igreja eu vou, se te promover algum ensino eu vou, se tiver uma conferência eu vou, beleza, ótimo, venha mesmo. Mas você mesmo precisa cuidar daquilo que você é. Estudantes, cuide de ti mesmo. Você tem horário para chegar? Horário para sair? Você tem uma matéria para estudar? Você tem uma prova para fazer? Cuide de ti mesmo. Pessoas adultas, cuide de si mesmo. Tem uma hora para chegar em casa? Tem deveres domésticos? Tem compromisso esposa? Cuide de ti mesmo. Então o apóstolo Paulo está falando sobre um cuidado que começa de nós mesmos, irmãos. Então não precisa, às vezes a gente fica falando da possibilidade, irmão, de termos discipuladores. Irmãos, é bom. É bom de ter discipulador, é bom de ter líder, é bom ter pessoas que nos ajudam, é excelente. Não sei, não vou pedir para você levantar o braço se você tem discipulador, pessoa para cuidar de você. Beleza, se você tem, ótimo, continue com essa pessoa. Mas eu preciso entender, irmãos, que se meu discipulador não estiver do meu lado, eu sei que pornografia não vai precisar o discipulador falar para mim que pornografia é pecado, porque eu estou cuidando de mim mesmo. Se ele me faz, se eu for num lugar que eu tenho certeza que meus pés não devem estar lá, preciso o discipulador ficar sabendo, olhar, obrigado irmãozão, bote aqui, enfia dentro desse aqui. Preciso o discipulador ligar para você e dizer assim: ei, você estava em tal lugar, que lugar é esse? Você sabe que não deveria estar. Não, irmãos, não, tende cuidado de ti mesmo. Repete comigo: eu preciso cuidar de mim mesmo. Como você pequenininho, com a sua mãe dizia: olha, comeu, levantou, lava o rosto, escova os dentes. Tomou café, escova os dentes. Veste o uniforme, vai para o colégio. Não sei nem se o colégio hoje em dia exige uniforme. Veste o uniforme, vai para o colégio. Pega o seu livro, bota na mochila, bota a caneta, bota o lápis, bota a borracha. Está levando o livro? Qual é a aula hoje? Sua mãe lhe ensinou a seguir um protocolo para que você aprendesse a cuidar de si mesmo. Agora vai um cara de 16, 17 anos: tchau mãe. Aí a moça: tchau mãe, estou indo. Está levando o seu caderno? Está levando a sua caneta? Irmãos, nós estamos vivendo espiritualmente do mesmo jeito, irmãos. Parece que está a gente andando na caminhada cristã, sempre como criança. Tem que sempre estar alguém dizendo: ei, olha que lugar, olha essa pessoa, olha essa relação, olha esse namoro, olha essa amizade, que pessoa é essa? De onde você está ganhando esse dinheiro? O que você está fazendo? Por que você sumiu? Parece que nós vivemos num ambiente, numa atmosfera de sempre precisar ser policiado. E o reino de Deus não é assim, irmãos. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é de pessoas que sabem cuidar de si mesmo. Quando alguém sai do alinhamento, claro, os pastores vão ajudar, discipuladores, os líderes vão dizer: irmão, olha, vem cá, você está caminhando, tropeçou, né? Se afastou, falhou, amém. Todos nós podemos correr esse risco, mas eu preciso cuidar de mim mesmo. Pastores Gilvaldo, pastora Ana Cláudia, pastor Carlos Brito e pastora Gisele, cuidem de vocês mesmos, antes de ter, assim, o pastor sobre vocês, a vida dos pastores. Cuidem de vocês. Vocês sabem, todos nós precisamos saber. Um pastor, um líder, precisa conhecer a palavra, precisa se deliciar com a palavra, precisa se aperfeiçoar na palavra, precisa ser uma pessoa que reflete primeiro consigo mesmo e com Deus, que busca recurso primeiramente em Deus, depois nas pessoas. Precisamos cuidar de nós mesmos. Amém, meus irmãos? Amém, povo de Deus? Estou falando agora com os pastores. Amém, povo de Deus? Amém. Cuida de você. Segunda coisa é: cuide da doutrina. Olha, está sendo ensinado muita coisa estranha em relação à Bíblia, gente. Muita coisa estranha. E quando ele fala aqui sobre doutrina, ele não está falando sobre aquilo que é a regra da igreja. Não está falando sobre a lei da igreja ou as normas da igreja. Uma vez um irmão falou assim: porque eu fiquei assim de não querer fazer, porque eu não sabia qual era a norma da igreja. Não, a igreja ela tem uma resposta jurídica. A gente precisa prestar conta à sociedade que está lá fora. A gente não pode ser bagunceiro, a gente não pode ser desrespeitar autoridades, a gente tem que cumprir com nossos compromissos, prestar relatórios ao governo, pagar a conta da energia, pagar a conta de telefone. Nós temos responsabilidades como comunidade, como igreja. Amém, irmãos? Temos essa responsabilidade. Mas normas não. Nosso protocolo está aqui, as escrituras sagradas. Então ele diz: cuida de ti mesmo e da doutrina.
O que é cuidar da doutrina? Eu não posso de forma alguma dizer que Satanás é o mal e que ele se antepõe ao bem que está em Jesus. Isso é uma falsa doutrina, estou dando um exemplo, é uma falsa doutrina. Satanás se opõe a derrubar aqueles que se sujeitarem à sua tentação, mas Satanás nunca será opositor de Jesus, porque ele não tem chance, irmãos. Essa é a hora de você dizer amém. Poxa, obrigado pelo seu amém. Satanás nunca vai ser adversário para Jesus, diga amém. Amém, nunca, irmãos, não tem como. O Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, como Satanás poderá se opor a Jesus? Nunca isso poderia acontecer. Então a sã doutrina é saber da minha fé. Qual é a sua fé, pastores? Qual é a sua fé, líder? A sã doutrina. A minha fé é na santa palavra do Senhor, que me expressa e revela a vontade de Deus para a minha vida. A minha fé está em que eu, pecador, conheci um Salvador chamado Jesus, e que ele desceu a essa terra, fez inúmeras maravilhas, sinais e curas e sinais, mas um certo dia ele decidiu subir até a cruz, entregou-se para ser crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que vencendo a morte, em fé, eu possa também ser ressurreto no último dia. A minha sã doutrina diz que essa palavra é uma palavra fechada, ela está concluída, ela é a regra para guiar a minha fé e a minha prática, ela é fonte inesgotável do meu conhecimento, ele é o primeiro livro da minha vida. A minha sã doutrina diz que a comunidade dos santos são pessoas imperfeitas dentro de um propósito perfeito. A minha doutrina diz que a família, ela tem que ser heterogênea, a união entre um homem e uma mulher, para que possam se procriar e ter filhos. A sã doutrina diz que eu preciso educar os meus filhos na admoestação e no ensino do Senhor, que eu preciso amar a minha esposa e que a minha esposa precisa me respeitar. A sã doutrina diz que eu preciso ser fiel com aquilo que eu me comprometo, que eu preciso ser leal com as pessoas. A sã doutrina diz que eu contribuo com o reino de Deus quando eu devolvo ao Senhor aquilo que não é meu, mas eu posso administrar aquilo que está nas minhas mãos. Estou falando para você inúmeras sãs doutrinas. Diga amém, irmãos. A sã doutrina faz isso. Então, quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, cuida de você e cuida da sã doutrina, é para quando alguém falar assim, esse negócio de dízimo, aí você fica escutando, e a pessoa vai falar, e vai ter toda a sua teoria, mas a sã doutrina diz que o Senhor Deus é dono de todas as coisas, tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele, e Ele está pedindo simplesmente que 90% eu administre, e 10% eu possa contribuir para que o reino de Deus se expanda nessa terra. Então a sã doutrina me faz muitas coisas, irmãos. A sã doutrina me protege. A sã doutrina, pastores, protege o nosso ministério, porque vão inventar muita coisa por aí, vão falar muita coisa por aí, até a volta de Jesus vão inventar muita coisa, mas a sã doutrina é o que vai fazer eu caminhar como pastor, como líder, como crente, caminhar diligentemente. Diga amém. Para terminar agora de verdade, diz assim o versículo 16: continua nesses deveres. Você pode falar bem forte isso? Continua nesses deveres. Qual é o dever? Cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Hoje é a aula, né? Vamos lá? Continua nesses deveres. Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Quer aprender alguma coisa? Ah, é doutrina? É. Falar sobre salvação? O que é que a salvação é? Eu vou estudar na palavra de Deus o que é a salvação. O que é o pecado? Eu vou ler nas escrituras, a escritura vai me dizer o que é o pecado. O que é eternidade? Eu vou estudar nas escrituras e a sã doutrina vai me ensinar o que é a eternidade, ou buscar algum lugar que eu possa me ajudar. Mas a sã doutrina tem resposta e nós precisamos cuidar de nós mesmos e da sã doutrina. Amém, irmãos? Por favor, pastores, líderes que estão aqui, irmãos, não esqueçam disso, nunca mais. Não seja negligente, seja diligente. Diz assim, continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Olha, gente, a gente faz tanto esforço, e às vezes luta para fazer um negócio bem feito, e a gente tem que fazer mesmo, né? Coisas que a gente vê em Deus, a igreja seria bom que a gente fizesse tal coisa, que a gente fizesse um evento, que a gente marcasse uma ação, que a gente fosse em tal lugar. Irmãos, isso é precioso, é bom que a gente faça. Se Deus revelou algo a você, eu vou evangelizar na porta do posto médico, se eu vou ficar
todas as semanas, segunda-feira de manhã, eu vou estar na porta do colégio para falar de Jesus. Eu vou falar a todos os meus colegas de trabalho. Eu vou marcar um dia do almoço na minha casa. Todos os meus familiares vão lá para comer, pensando que vai ser churrasco. E eu vou dar somente um picadinho para eles e vou falar da sã doutrina. Deus pode dar várias estratégias, várias maneiras de você manifestar o reino dele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que se eu cuidar de mim mesmo e da sã doutrina, ele diz, olha, continua com esses deveres, porque você vai salvar a você mesmo e vai salvar aqueles que você prega. Então significa, irmãos, que a minha vida, por si só, e pelo cuidado que eu tenho com as escrituras sagradas, vivendo-as e pregando-as, significa que eu vou salvar a mim mesmo e aos meus ouvintes. Posso ouvir um amém seu? Amém. Então, irmãos, a palavra é essa. Não sejas negligente. Repete comigo. Não sejas negligente. Negligente é descuidado. Negligente acha que pode fazer depois. Negligente diz, nada a ver. Nada a ver. Ah, não, nada a ver. Negligente deixa as coisas correr como faz. Mas a negligência, ela imputa àquele que é negligente um juízo, uma prestação de conta. Então, se eu estou pregando para você hoje, no dia 22 de novembro de 2020, que você não pode, eu e você não podemos ser negligentes, se eu estou pregando isso para você, e você incorrer em algum erro, você não pode mais dizer que não sabia, porque você está ouvindo nessa noite que você não pode ser negligente. Infelizmente você está nesse culto essa noite, você já ouviu. Não pode ser negligente. A Bíblia diz que eu preciso ser diligente, eu preciso ser cuidadoso. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Você quer ganhar sua família? Você quer ganhar seus amigos? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Porque quando você abrir a boca, a pessoa vai dizer, esse é verdadeiro. Ele fala, ele está pregando aquilo que ele vive. Eu estou vendo a mudança. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Amém, irmãos? Eu passo, irmãos, às vezes com umas situações bem delicadas como pastor. E às vezes tem umas experiências que eu não gosto de contar. Mas como hoje está sendo gravado, está sendo gravado? Eu vou contar. Estou brincando, não vou falar porque está gravado não. Mas eu já tive situações, irmãos, em que esposas pediram para eu evangelizar o marido na casa do marido, conversar com ele, falar de Jesus, falar da igreja, falar alguma coisa para mudar. E já não foi nenhuma nem duas vezes que eu fiz isso. Sentei na frente dos camaradas e falando com eles, disse, pastor, tudo bem, agradeço a sua visita. Que bom que o senhor veio aqui. Que bom, talvez, pode ser até que a minha esposa tenha mandado o senhor, e é claro, ela tinha mandado mesmo, né? Ela disse, pastor, eu queria que o senhor estivesse aqui o dia todo para o senhor ver quem é essa mulher. Não ri não, irmã, agora é a sua vez. Irmão, não ri da irmã não, é a sua vez. Eu já teve também essas situações, né, em que homens, né, as mulheres falam a respeito dos homens, e aí o homem diz, não, mas aí depois quando a gente vai perceber e averiguar e andar um pouquinho mais, a gente percebe que são homens que são uma coisa na nossa frente e outra coisa completamente diferente em casa. Diga assim, misericórdia. Mas tem, viu? E não é pouco. Então aquilo que eu estou pregando para você nessa noite, pastores, irmãos, é muito simples. Cuida de ti mesmo e cuida da sã doutrina. Quando você abrir a sua boca, você vai estar salvando a você mesmo e as pessoas que te ouvem. Simples assim.